Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no nosso módulo 4, tá? Na aula anterior, nós vimos a regência nominal, né, que é a relação do nome com o seu complemento. Hoje nós iremos ver a regência verbal, que é a relação do verbo com o seu complemento, tá? Releia um trecho do conto Planeta Impossível, analisando as formas verbais em destaque. Ela gostaria de viajar para a Terra, senhor. Está vendo? Murmurou Norton, completamente louca. Segurando-se firme em sua mesa, Andrews se dirigiu à velha senhora. Madame, nós não podemos lhe vender uma passagem para a Terra. Ela não consegue ouvi-lo, senhor, disse o criado robô. Andrews encontrou um pedaço de papel e escreveu em letras bem grandes: Não posso lhe vender uma passagem para a Terra. Então, a gente percebeu que tem dois verbos destacados: gostaria e encontrou. Gostaria de que e encontrou o que. Indique os complementos usados no texto para as formas verbais abaixo. Lembrando que complemento é a palavrinha que completa o sentido do verbo, tá? Então, gostaria de quê? De viajar para a Terra e encontrou o quê? Um pedaço de papel, tá? Qual desses complementos é introduzido por uma preposição? É quando fala de viajar para a Terra, né? A preposição de. Que sentido a forma verbal encontrou apresenta nesse trecho? Nesse texto, perdão, o sentido de achar, deparar-se. A forma verbal encontrou foi empregada a seguir em um contexto diferente do apresentado acima. O soldado encontrou-se com o oponente. Qual é o complemento dessa forma verbal? Ele encontrou com quem? Com o oponente. O oponente. Então, dessa forma, qual é o sentido desse verbo? Como a gente classifica esse verbo? É classificado como pronominal e transitiva indireta, tá? Por causa da preposição. Que sentido essa forma verbal expressa nesse contexto? Aí sim, o sentido de defrontar-se com alguém, enfrentando-o. Alguns verbos exigem a presença de outro termo para completar o seu sentido, tá? São os verbos transitivos. A relação entre os verbos e os seus complementos recebe o nome de regência verbal. É ela que determina a presença ou ausência de preposição. E qual preposição deve ser empregada, tá? De acordo com o sentido que se quer expressar. Alguns verbos, como encontrar, admitem mais de uma regência. Nesse caso, ao ter seu sentido alterado, sua regência também muda, passando a exigir outra preposição. Portanto, a regência de um verbo pode mudar conforme o sentido que ele expressa. Então, vamos lá, ó. Há casos em que um verbo pode aceitar preposições, como a gente viu. Ó, eu tenho o verbo namora. Malu namora Pedro, Malu namora com Pedro, tá? A norma padrão recomenda Malu namora Pedro, mesmo que o segundo seja o mais utilizado. Em contextos formais, as regras de regência são exigidas e, portanto, recomenda-se o uso delas. Por isso, é importante entender e conhecer os casos de regência de norma padrão. Na regência verbal, o verbo é o termo regente, pois exige a presença de um complemento, o qual recebe o nome de termo regido, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, ó, Andrew se dirigiu à velha senhora. Eu tenho o verbo dirigiu, tá? Que é o termo regente,
e o termo regido é a velha senhora. Transitividade verbal. A noção de regência verbal está diretamente relacionada à transitividade dos verbos. Foi o que eu falei lá em cima. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, que têm o seu sentido completo. Já os verbos transitivos diretos são complementados por objeto direto e não exigem preposição, tá? Verbos transitivos indiretos são complementados por objeto indireto e exigem preposição. Já os verbos transitivos diretos e indiretos precisam de dois complementos, tá? Um com preposição e o outro sem. As diferenças entre a norma padrão e os usos informais podem ser percebidas na regência de alguns verbos. Por isso, a diferença entre o uso formal e informal da língua é um dos principais objetivos do estudo da regência. Na página seguinte, você conhecerá a regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão. Aqui, ó, agradecer, né? Eu falo agradeceu o presente, agradeceu ao amigo. Assistir, eu falo assistiu o paciente, no sentido de ajudar alguém. Assistir o jogo, no sentido de ver, de presenciar, tá? Que horas eles chegam ao show e não no show, né? Eles vão ao parque. Ele esqueceu a chave, ela se esqueceu do compromisso, tá? Prefiro basquete a futebol. O que a gente costuma ouvir? Que a pessoa prefere basquete do que futebol, né? Mas a regência adequada é eu prefiro uma coisa a outra, tá? Flávia quer uma lapiseira, no sentido de desejar. E ele pode ainda, esse verbo de querer, indicar afeto. Queria muito bem aos meus pais. Então é isso. Nós vimos essa regência, tá? Verbal, a regência nominal. E eu vou deixar como sugestão de atividade uma pesquisa sobre esses verbos, né? Esses termos que são regentes e esses termos regidos. Como nós estamos vendo, esses verbos, eles têm um complemento, né? E o que que a gente analisa então em regência? Se esse complemento ele tem preposição ou não, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou deixar como sugestão de atividade essa pesquisa na folhinha, tá? E a página 35. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.